Você acompanha ao vivo a partir de agora pela TV Assembleia mais uma audiência pública da Comissão Especial do Rio Grande Resiliente, presidida pelo deputado João Reinelli, que vai realizar uma audiência sobre o tema Educação de Qualidade com a educadora Esther Grossi e Tiago Berto, idealizador da Fundação Escola AINI de Guaporé. Idealizador da AINI, que é uma experiência nova que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Guaporé, e que é quem vai palestrar para a gente hoje. A gente tem a presença aqui, junto à nossa audiência pública, de Alfredo Ferrari, Francisco Milanês, da Agapan, Evânia Nunes e Jean-Pierre Duarte, da Câmara de Vereadores de Tapes, Elisângela Lim, assessora do Educar, Associação Educar, desculpe, o Arthur de la Justina, da AINI, Caroline Lopes, 100%, Silvio Guido Jardim, da PGA. Então, de pronto, vamos passar a palavra ao nosso convidado de hoje, o Tiago Berto, que vai nos contar um pouquinho da experiência dele aqui em Guaporé. Por favor, Tiago. Olá, boa noite a todos. Eu tenho que agradecer de verdade assim, o símbolo que é estar aqui falando sobre resumo de tudo sobre a vida, né? E falar sobre a vida às vezes nos dá uma ideia de caráter filosófico, e eu vou procurar usar a minha ferramenta, que é o cérebro, para ser o mais contundente e prático, em que nessa nossa filosofia falar sobre a vida a gente possa trocar ideias e inspirações e que eu possa, enfim, falar um pouco sobre o que é a AINI, de uma maneira que todo mundo que esteja assistindo e que veio até aqui ou que esteja por intermédio da televisão vendo, sinta-se tocado. Não tenho nada a fazer além disso, que vocês sintam-se tocados, que há uma história real, mágica, acontecendo. A magia está acontecendo agora, em 2016. É próximo da gente, não por um mérito, mas por uma responsabilidade. E eu falo propositalmente a palavra magia, falando sobre magia na Assembleia Legislativa. Tá estranho, só que a magia ela se explica pelo antagonismo que ela traz. O contrário da magia é a nossa normalidade, a vida normal, sem encantamento. E eu acredito que a vida é mágica porque ela é algo diferente da normalidade que nos impõe. É uma vida que flui, que as coisas acontecem com certo colorido e que a gente pode se permitir se encantar pela experiência de estar aqui vivendo 80, 90, 100 anos. A AINI é um projeto que é um empreendimento, ela não é utopia, ela não é devaneio em si. Somos empreendedores utilizando nosso conhecimento, nossa intuição, nossas habilidades para fazer algo profundo e com sentido, ligado a um propósito maior no mundo. Para mim, isso é mágico. Não tem a ver com algo que a gente possa vincular de outro mundo. Está falando na Assembleia Legislativa o poder, né? Significa o poder. O poder é incrível. A gente tem o poder, potencialidade de fazer coisas. E está sendo consignado o direito e oferecido e brindado de nós falar. Então, um caminho de começar a expressar coisas lindas no mundo, ele começa de uma série de entendimentos, que cada um eu convido que vocês façam. Nós chamamos de um caminho da reengenharia do ser, da desconstrução do que a gente entende sobre vida, sobre o mundo, sobre relações, sobre tudo que está aí, bem estipulado e massificado e solidificado nas nossas relações como sociedade humana. Há uma série de detalhezinhos que eu vou fazer uma brincadeira muito séria com uma relação de uma faculdade, uma academia, um curso que a gente faz de pedagogia, de educação, que é a entrada para dentro de si mesmo. A entrada para dentro de si mesmo é começar a se entender que adulto, que empresário, que político, que pai, que filho, que professor nós somos e qual é o propósito de tudo isso. Nós não viemos ter uma vida superficial e medíocre aqui na Terra. É tempo de a gente começar a fazer coisas muito bonitas. É bonito a gente se reunir aqui na Assembleia para falar sobre isso.
E por que eu estou reenfatizando isso? Porque o olhar de encantamento perante a vida, quando a gente se permite que cada movimento seja encantador, que a gente se permita que esses caras aqui possam dizer para o nosso cérebro, é bonito o que está acontecendo, se encante, é a base, é a essência do que a gente acredita que venha a ser uma nova pedagogia, uma revolução na educação. Que os professores, os pais se encantem pela oportunidade divina de estar compartilhando espaço com as crianças. Elas são nosso mapa. As crianças são nosso mapinha para a gente voltar, nós, adultos, que somos sérios e às vezes até meio bobões, porque a gente coloca seriedade às vezes em coisa que não existe, ou que não é a prioridade, ou não é o propósito do bem maior. Um adulto que volta a ser criança, ele volta a sonhar de quando ele achava que ia ser engenheiro da NASA, ou um biólogo que ia resolver os problemas, as enfermidades da humanidade. Com 7 aninhos, todos nós aqui, quem está assistindo, sonhava. Com 8, 9, 10, sonhava um pouquinho menos. Foi deixando de ser colorido e começou a ser um pouco mais preto e branco a vida. Na adolescência, a gente quase desconectou. E a gente foi para o mundo sério. Porque a seriedade da armadura de ser sério tem uma característica analgésica de não permitir que a gente sinta as dores de ser uma criancinha que sonhava e viu que a coisa aqui era um pouco chata e séria. Eu comecei contextualizando tudo isso porque eu não posso falar da AINE sem do meu coração, do que é esse projeto lindo que está acontecendo em Guaporé, na Serra Gaúcha, sem contextualizar a alma e o espírito, a essência dele, senão não seria verdadeiro. Nós temos propostas, sim, contundentes e práticas para a escola pública, para o sistema de ensino e privado, particular, enfim, para as escolas, para as empresas. E eu vou ocupar esse tempo que nos foi permitido, que está na cumbuca, está no potinho da magia, que falar sobre isso. Eu vou então passar um pouquinho do que é o projeto lá, lembrando que não somos anarquistas, não somos utópicos. A minha habilidade de conhecimento financeiro, de marketing, de gestão de recursos humanos, de gestão de logística está sendo colocada totalmente em prol do que eu considero o bem maior. O bem maior é que há uma expectativa do universo, vamos chamar assim, de Deus, o nome que a gente quiser dar em cada um que sente, acredita no seu coração, de que a gente avance como sociedade. E eu não tenho dúvida, eu acho que fica muito lógico para todos nós, que uma nova escola é uma nuance do avanço da sociedade, né? Não é que a gente precisa ter uma nova escola para avançar a sociedade. É que quando nós temos uma nova escola, é um efeito colateral de que já estamos avançando. É um pouquinho ao contrário. Porque tudo começa de um novo adulto, em verdade. O novo adulto fica quase que lógico expressar uma nova economia, uma nova política, uma nova educação e assim por diante. Eu louvo de verdade a sensibilidade da Assembleia, da Comissão do Rio Grande Resiliente, que nos convidou, porque é anormal e incomum, e as coisas anormais e incomuns têm que ser louvadas, para a gente não se permitir que que a gente fique indiferente às coisas bonitas que a gente pode começar a fazer. Então é bonito. Eu estou com 13.023 dias de vida, eu me proponho a contar os dias de vida para valorizar um a um, e no dia 13.023 da minha existência eu pude vir aqui compartilhar um pouco com gente de tudo que é tipo, irmãos e conhecidos e colegas e companheiros, sobre tudo isso. Então, esse é o início. Deixa eu ver se... Vai passar ali. Sim, sim. Então, por favor, se puder desligar a luz para a gente poder ver. Obrigado. Consegue passar? Sim, sim. A tecnologia é incrível. A cidade escola AINE, quando a gente faz um trabalho de escuta interna, de se conhecer como ser humano, entender nossas mazelas, sonhos e tudo que a gente pode fazer, que é como eu brinco, falo que a grande faculdade a ser feita é entrar para dentro de si mesmo. A AINE, ela é uma expressão que, quando a gente entra em si e começa a entender a genialidade de quem somos nós, seres humanos, a maravilha
a divindade que somos nós, dá uma vontade louca de expressar algo. Os artistas costumam usar a arte para fazer isso. Botticelli, Michelangelo, Da Vinci, grandes escritores. A Aine é o melhor da expressão de arte que um grupo de pessoas está fazendo para expressar o entendimento do ser genial que somos nós. Então, ela não quer protestar, ela não quer provar nada para ninguém, porque quando você desenha um quadro, você não quer provar nada para ninguém, você quer só expressar a beleza da vida num quadro. E a Aine é o melhor quadro que podíamos pintar até hoje, né? Ela é um movimento social que visa inspirar a sociedade em pelo menos 2 grandes pilares, na educação e na economia. Então, eu vou mostrar um pouquinho de como é o projeto nos seus fundamentos. O que eu vou falar agora sobre a proposta de uma nova escola, ainda que eu vou ser muito prático nas propostas, a gente considera a ponta do iceberg. Ter uma escola que não tenha sala de aula é uma proposta e uma inspiração da Aine. Não necessitamos ter salas de aulas onde haja as carteiras, as classes, uma atrás da outra, padronizando, e como se fôssemos dignos de fazer uma analogia ao sistema industrial, à revolução industrial, enfim, que padronizou tudo desde o layout dos espaços, né? Desenho dos espaços. Nós propomos uma escola que vocês se conectem, quem está assistindo em casa, ou mesmo quem está aqui compartilhando esse momento, com como a criança de vocês recebe essas lindas possibilidades e notícias. Uma escola com a sala de aula, onde toda sala de aula seja parecida com o jardim da infância, do jardinzinho até o ensino superior. Que não haja divisão de turmas, porque não é natural nós dividirmos as crianças por idade. Isso é antinatural. Está vinculado também à nossa visão, né, cartesiana e sistêmica industrial de setorizar as coisas. E a gente sabe, seria bastante inspirador e reforçador da essência humana que as crianças possam compartilhar espaços com idades distintas. Que não haja provas. O ser humano é uma sementinha, tem na semente todo o DNA e tudo o que ele tem que ser e o que é. E nessa sementinha não tenho dúvida que alguns filamentos da nossa genética humana têm informações chamadas cooperação. A competitividade não é natural no ser humano, é uma falsa ideia. E a prova nada mais é ter exames e provas do que um reforço de algo antinatural. Nós propomos que as provas não deviam existir porque elas qualificam e dão nota a uma coisa que não é a realidade nossa como ser humano. No mínimo, eu podia dizer, pela psicologia e pela psicopedagogia, que temos pelo menos 13 inteligências mapeadas do ser humano, e a prova nada mais vai fazer do que não eficazmente procurar definir um número para uma das inteligências. Se não tem prova, não há competição. Nossa proposta na Aine para que todas as escolas repensem como é antagônico e insano e incoerente que o espaço onde deveria ensinar os melhores valores e reforçar os maiores valores humanos seja um dos espaços mais competitivos que existe na sociedade, que é a escola, a universidade. Nós fazemos brechós, sabe brechó, venda de roupa usada em Guaporé, como um laboratório de antropologia e sociologia. Não é só para vender roupa usada, e também geramos recursos com isso. Mas com esses brechós eu pude perceber que nós somos resultados de gerações que praticamente nunca puderam escolher nada. Os meus pais puderam escolher pouco, meus avós quase nada. Talvez minha bisavó, nem sei se ela casou com meu bisavô porque ela queria. A gente quase não pode escolher nada. A gente é tolhido de fazer escolhas. Então parece muito lógico que a evolução do ser humano é que permita desde uma série de escolhas que possa escolher o que quer aprender, não? E nós fazemos os brechós, a gente coloca de propósito as etiquetas em branco para que as pessoas que gostam da roupa digam quanto é aquela roupa que ela gostou, para fazer um treinamento de como é criar a sua realidade. Escolher o que aprender na prática é nós nos empoderarmos, que a gente pode escolher nossa realidade, o que a gente quer fazer. Então é muito importante na proposta pedagógica da Aine para o sistema de ensino que as crianças sejam coautoras das aulas e não que haja uma ideia passiva de que elas se sentam numa classe e sejam
jogados conhecimentos que provavelmente não seja o momento daquela criança, porque cada criança é um ser único para aprender algo. Essas propostas, ela vem de uma ideia que, primeiro, a revolução na sociedade vem de um novo adulto. O novo adulto, que ele reconhece-se vulnerável, reconhece-se com dores da sua infância. Ele procurou várias coisas e nunca encontrou desde pequenininho e ficou sério. Esse novo adulto, ele tem uma capacidade incrível de começar a gerar uma nova sociedade. Então, a revolução na educação, nas escolas, começa de um novo adulto, de um novo professor e de um novo pai, de um novo corpo docente. Por mais que a gente pense numa escola maravilhosa, linda, que tem aspectos assim, que seja uma revolução, inclusive de estrutural na escola, eu diria que não é o relevante agora. Por isso que eu coloquei as propostas e estou fazendo um paradoxo com elas. A proposta é que não tem nada que supere um olhar de conexão, de humildade e de amor de um professor com uma criança. Essa é a revolução da educação. Eu olho para uma criança e sei, em verdade, quem está em déficit e quem está desconectado sou eu como adulto. E eu honro a presença desse ser pequenininho, que é puro e que ainda que me brinda a oportunidade de eu voltar a ser criança. Eu honro a oportunidade de estar com essa criança, porque se eu não estragá-la, e esse é o verbo, e não tirá-la do caminho, eu estou na frente de um Einstein em potencial, de um Jesus Cristo em potencial, de um Leonardo da Vinci em potencial. Porque éramos esses caras. E não é, infelizmente, está tudo perfeito, mas somos uma geração que foi tolhida de ser esse Einstein, esse Steiner, um grande educador, Maria Montessori, Johann Sebastian Bach. Somos tolhidos. Já que a gente foi tolhido, a gente pode ter consciência de não replicar isso para os pequenininhos. Esse estado de percepção num espaço educativo, para mim, é a simplicidade carregada de sentido, profundidade e complexidade da revolução na educação. Eu comentei no início sobre a magia. Bom, eu podia dizer que não é tão normal, que foi nos concedido pelo poder público, ao qual eu também agradeço e honro, a Prefeitura de Guaporé. É um espaço por 20 anos, que é um parque ecológico, para que nós pudéssemos fazer uma das escolas mais inspiradoras do mundo. Esse é um fato. Não há vaidade nenhuma no que eu estou falando. É uma responsabilidade enorme que me faz acordar todos os dias e saber, uau, somos abençoados de poder inspirar o mundo a partir de uma cidadezinha pequenininha de cultura italiana, bem conservadora na Serra Gaúcha. Esse espaço, que é um parque ecológico de 45 mil metros quadrados, eu gosto de fazer uma referência, uma analogia a ele, a uma usina nuclear. A usina nuclear está ali naquele círculo amarelinho, ali está a planta. Nós geramos radioatividade positiva, que as pessoas saiam tocadas dessa radioatividade. É um espaço inspirador, porque nós estamos fazendo coisas, sim, de verdade, inspiradoras, e que possam entusiasmar e encorajar as pessoas. Eu adoro esses dois verbos, esses dois substantivos, o entusiasmo e a coragem. Entusiasmo é estar cheio do divino, cheio de Deus dentro de si. E coragem, cor actum em latim, ação do coração. Começar a pautar nossas decisões um pouco mais pelo coração e pela intuição do que a gente deve fazer como sociedade. A racionalidade e a razão são uma ferramenta secundária para isso. E a gente meio que inverteu os polos já faz uns 200 anos ou mais, eu não consigo dizer o tempo exato. Então, o objetivo da ARNE é que esse lugar que nós estamos criando lá não seja um oásis, não seja uma Disneylândia da educação, e eu considero extremamente injusto e utópico que a gente faça uma escola maravilhosa dentro daquele espaço. Esse espaço é para que as mentes céticas possam chegar. E não tem problema, não quero ser pejorativo quanto ao ceticismo, é normal do cérebro, ele não crê em muitas coisas. O coração crê, o cérebro nem sempre. E dizem, pois é, e não é que existe. Porque as diretoras de escolas públicas, municipais, estaduais, escolas particulares, venham, sintam a maravilha que é esse espaço e saiam mexidas. Bom, a gente usa um termo que é brincadeira, mas tem um caráter de seriedade, que é saiam de lá bagunçadas, desconstruídas, e que não possam, depois de uma estada com a gente,
seguir sentindo a mesma coisa. A gente quer emocionar o corpo docente para eles acreditarem que uma nova escola é possível, porque o nosso coração e nossa maior energia não está em fazer desse lugar mágico uma nova escola. A gente quer provocar, entusiasmar e inspirar a mudança nas escolas que já existem. Não é justo ter uma escola diferente, nova, maravilhosa, até para um grupo seleto de crianças. Nós queremos que todas as escolinhas ao redor da AINE, de Guaporé, da região da Serra, do Estado, do Brasil e desse grão de areia que é a Terra, comecem a dar passos adiante. Uma base pedagógica que define muito do que a gente acredita nas relações com as crianças é esse senhor aí, ele é uma inspiração, é Pat Adams, um dos maiores médicos do mundo. Para mim, o meu ídolo na medicina. O Pat nasceu para ser médico, e aí ele foi um dos melhores. O problema é uma criança que nasceu para ser guitarrista de uma banda de rock, ser compelida a ser médico. Porque, de repente, a família é da medicina, ou porque, de repente, sabe que dá grana. O Pat, até os 38 anos, ele se achava louco e não conseguia se situar e se adequar ao mundo. Ele não se situava na sociedade. E ele percebeu que, em verdade, não era louco, que ele tinha uma empatia muito grande pelos outros seres humanos. E ele entendeu que, se ele podia cuidar dos outros seres humanos, ele nada melhor do que se matricular na faculdade de medicina. Ele era o melhor aluno da faculdade de medicina com 38 anos, porque ele nasceu para ser médico. A criança que nasce para ser médico vai passar na URGS, na USP. A criança que nasceu para ser um novo engenheiro da NASA vai ser o melhor aluno do MIT, em Boston. A gente tem que crer e deixar elas serem o que elas são, o que elas vieram fazer. E está tudo perfeito. É quase que simplório demais até. A gente só respeita a história e a potencialidade de cada criança. E se não nos foi respeitado a nossa geração fazer isso, não há problema algum. É essa consciência que faz de nós uma geração maravilhosa e com um grande, grande, grande propósito. Estancar essa tendência de que a gente não permita o ser humano ser o que é, estancar isso, segurar essa energia e permitir que a geração vindoura seja. A responsabilidade está com nós. Nós temos que decidir fazer isso. Então, o Pat é uma inspiração muito grande, que se possa assistir o filme da história da vida dele, Pat Adams. Eu realmente sugiro, porque é uma inspiração. A nossa pedagogia, a gente brinca na AINE, que se nós formos numa livraria aqui em Porto Alegre, enfim, qualquer livraria famosa, conhecida, e procurar o livro do nosso método de ensino, ele vai ser uma pequena frustração. Ainda assim, eu incentivo que, quando tiver o livro, que vocês comprem, porque ajuda a nossa sustentabilidade econômica do projeto. Mas é uma brincadeira, enfim, com carinho, porque o nosso livro tende a ser muito resumido sobre o método de pedagogia da AINE. Ele é mais, assim, basicamente uma folha. Nossa pedagogia é uma forma de viver do adulto, do professor, que expressa, na sua forma de viver, um exemplo para as crianças. As crianças têm duas características do ser humano na sua tenra idade. Ele tem uma metáfora a ser um radar que capta tudo, e o que ele menos capta é o que a gente diz, ele capta o que a gente é, expressa e demonstra, e ele tende a ser um espelho. Ele espelha o que a gente é atrás das nossas máscaras. Aí tem um conflito grande nas escolas. Então, a criança é um espelho e um radar. Nossa pedagogia é simples. As escolhas dos adultos conscientes de fazer valer a estada aqui na Terra com um pouco mais de divindade expressa-se numa forma de ser, de viver, de escolhas que as crianças captam e percebem que o mundo já não é mais tão sem graça. É maravilhoso porque elas se sentem seguras nesse ambiente onde há adultos que estão cientes da sua forma de viver. Essa é a nossa pedagogia. Nós temos 7 grãozinhos ou 7 pedrinhas que norteiam o nosso caminho. Então, para todas as escolas, professores, diretoras que estão no dia a dia com as crianças, nós sim entregamos como se fosse um abraço, um carinho, com informações práticas e contundentes de o que pode ser pensado em relação ao que a gente pode expressar para as crianças. Tudo que eu vou falar agora são 7 princípios da AINE em relação a como está estruturada a escola. Parte do princípio número 1. A nossa pedagogia é uma forma de viver do adulto.
a criança pega o exemplo. Ponto. Seja feliz, a criança pega o exemplo da felicidade. É bem simples. Seja frustrado com as tuas escolhas, a criança pega o exemplo da frustração. O chato dessa segunda possibilidade é que a criança acha que é culpada da frustração que você está expressando. Então, não cometamos essa violência com os pequeninhos. A segunda perspectiva da Aine, pedagógica, é cósmica. Não tem nada de esotérico e de louco. É astrofísica, é astronomia, ciência. A criança que desde pequenininho permitiu-se encantar-se e questionar-se e maravilhar-se com o que é o universo, vai ser um adulto que não vai colocar seu tesouro em coisas fúteis, que não vai se permitir discutir o que não tem importância, muito menos brigar, e muito menos ter a decisão de armazenar com algo que, no mínimo, sem julgamento, não é sóbrio, não é de uma sobriedade, a gente guardar para algo que não tem lógica. Guardar, acho que todo mundo entende o que eu quero dizer com o termo. Para nós é importante que a criança se maravilhe, e o adulto também, que se encante com Saturno, que possa se deliciar e ter uma noite mágica de olhar as luas de Júpiter. Para quê? Para ser, de repente, um empresário que, quando vai deitar, não se permita saber que o dinheiro que está vindo é de poluição, poluindo o meio ambiente, por exemplo. É bem prático os motivos de tudo isso. Nós temos que se encantar com o universo. José Saramago ganhou o Nobel de Literatura em 98 e ganhou $1 milhão e era, teoricamente, né, ou na prática, reconhecido como o escritor mais famoso do ano. E ele disse que chegou em casa, sentou na cadeira de vovô dele e chegou uma clareza que ele disse: eu ganhei o Nobel de Literatura. E daí? O que tem a ver o Nobel de Literatura com a beleza e a imensidão do universo no qual eu vivo? Eu honro a clareza e a consciência que o Saramago teve depois de colocar $1 milhão no bolso e ser reconhecido como o maior escritor do ano. Criança que todo dia olha para o universo, segue nessa consciência. O sentido sistêmico para nós é que tudo está conectado. Aquilo é uma hortinha, é a horta da Aine, da escola. É importante que toda escola, se possível, tenha uma hortinha. Só que nós não ensinamos a criança a ser agrônoma e agricultora e cultivar alface. Não é o objetivo principal. O objetivo é que ela esteja conectada e não desaprenda e não esqueça de algo que já está na essência humana, de que tudo é conectado. É uma falsa ideia, moderna até, e até quase que bastante ocidental, de que nós somos compartimentos hermeticamente fechados e vivendo uma vida e uma história separada das dos outros. Então é importante a hortinha porque ela nos remete a entender que existe o humus, as minhoquinhas, a água, a terra, a luz do sol e que tudo está conectado. Tudo está conectado. Então, a sala de aula chamada horta, ela é, em verdade, um ambiente de conexão e de relembrança de que tudo é interdependente. Estamos conectados. Minha vida influencia na de todos vocês, a de vocês influencia na minha. Uma outra base da Aine é a autonomia. As crianças na Aine têm autonomia e a gente inspira e sugere que todas as escolas pensem com amor e carinho sobre isso. Que as crianças possam servir umas às outras, o almoço, a comidinha, que elas vistam essa roupinha, que elas lavem a sua louça. Nós falamos que uma criança que desde pequena lava a sua louça não vai permitir-se, quando adulto, reclamar de alguém lá fora. Não é culpa de ninguém as mazelas, as frustrações e os problemas da nossa vida. É uma falsa ideia que nós temos perante a experiência aqui, de que alguém é culpado pelos nossos problemas. Isso envolve quem vocês entender que seja culpado. É importante lavar a loucinha desde pequeno, para daí a gente saber que a gente é coautor e responsável pela nossa existência aqui. Para ficar mais claro, a psicologia também explica que a gente tende a buscar culpados, e às vezes na adolescência é o pai e a mãe, são ótimos culpados dos nossos problemas hormonais e de inadequação com a sociedade. Depois o chefe é chato, que não me deu folga. Tem vezes que pode ser o determinado governante. E a gente vai indo, fluindo em buscar quem é culpado.
O ser humano do futuro, de uma sociedade que a gente espera, ele sabe que é ele que faz a sua realidade. Então é importante que a criança seja autônoma. Uma outra base para nós é a natureza. A gente brinca que a sala de aula e o professor já existem, ela é a natureza. A natureza nos ensina quase tudo que a gente tem que saber sobre a nossa existência aqui. De que estamos conectados, de que somos todos interdependentes. Então a gente honra muito a natureza como um meio de ter um senso de unidade. Adultos desconectados da natureza tendem a sofrer alguns efeitos colaterais, chamados depressão, síndrome do pânico, ansiedade. A natureza tem uma característica muito bonita. Além de tudo, ela é medicinal. Ela corrige determinados probleminhas da falta de equilíbrio que nós temos. Então, a natureza é uma base fundamental para nós, que seja inspirado que todas as escolas, de alguma maneira, as crianças estejam diariamente próximas da natureza. Eu sei que não é simples, não é algo para amanhã de manhã, mas que é um contrassenso que as nossas escolas parecem cárceres e clínicas. Quando elas parecerem mais com bosques, a gente dê um passinho adiante também. Não tem problema, a gente tem uma estrutura muito grande hoje nas escolas. É só pegar uma ou outra salinha de aula e fazer virar uma hortinha, já é importante. Passear com as crianças no parque mais próximo. Uma outra base fundamental da nossa pedagogia é o senso de cooperação e comunidade. Nós somos cooperativos. Sentar em círculo, comer juntos, compartilhar das emoções e dos sentimentos, onde o adulto diga para a criança o que está sentindo, onde o adulto escute da criança o que a criança está sentindo, o que a gente possa sentar e falar de sonhos, comer junto, comer todos juntos. Essa é a essência humana. Ninguém veio aqui para vencer. É uma falsa ideia que nós temos de conquista. Nós devíamos nos envergonhar de comemorar nossas vitórias, porque é uma ilusão. Nós somos cooperativos e a gente não vai a lugar nenhum se não for junto. E por isso é importante a gente fazer na AINE o senso de comunidade e cooperação é muito aflorado e, em verdade, em toda a escola poderia ser feito, por exemplo, com as crianças sempre comerem juntas, sempre chegarem juntas e fazer um círculo de chegada na escola, que a professora de matemática, 10 minutinhos antes de começar a aula sobre Bhaskara, sobre teorema de Pitágoras, sobre equação de segundo grau, faça um círculo para as crianças falar um pouco de como estão. Isso é cooperação e comunidade. Para nós, o fluxo e movimento é muito importante. A natureza ensina muito isso. Nós temos uma tendência, eu entendo que temos um detalhezinho transgeracional, que recebemos uma tatuagem no corpo, nas nossas emoções, dos pais, dos avós, de muito... Meus avós, nossos avós, muitos deles imigrantes, passaram muitos problemas, né? Tiveram uma conexão com a escassez muito grande quando chegaram aqui, por exemplo, no Brasil. Então, foi nos passado uma ideia que o negócio é caminhar em direção ao conforto, à estabilidade e à segurança. E isso não é natural. A vida é movimento, é fluxo, é tentar e errar, é arriscar-se, é ter fé que eu me jogo no rio e o rio me leva para onde tem que me levar, para o lugar mais perfeito que eu poderia estar na minha vida. O rio é uma metáfora, né? Então, fluxo e movimento, e por isso nós, graças a Deus que nós temos um riozinho dentro da AINE, porque a gente vai lá e eu fico olhando para o rio. O que o rio ensina? Que tudo é movimento e tudo é fluxo. Que a gente não pode ir contra o fluxo da vida e o movimento da vida. Fluxo da vida poderia dizer que o que você veio fazer aqui, você tem que parar, escutar, seguir teu coração e fazer. Tem um efeito colateral de ir contra o fluxo da tua própria existência, se chama sofrimento. Nossa avaliação, eu morei 6 meses no Butão como voluntário do governo butanês e por não casualidade foi me brindada a experiência nessa vida de morar de trabalhar do lado do escritório da felicidade interna bruta do Butão. E é uma coisa muito bonita, porque o Butão, eles são espertos, eles passam isso para o mundo como um marketing, não? País da felicidade.
Tá bom que eles falem assim, porque eles merecem mesmo. Tem mais que falar isso, porque realmente é muito bonito. Mas nada mais é do que um sistema de governança. É um método de governança corporativa que pode ser utilizado em estados, cidades, escolas, empresas, até numa família pode ser usado o conceito de felicidade interna bruta, que são métricas de gestão que avaliam se o Estado está proporcionando ao indivíduo conhecer-se a si mesmo. Olha que bonito isso. Se o Estado proporciona ao indivíduo estar consigo mesmo e conhecer-se quem ele é. E para o Butão, o indivíduo que conecta consigo mesmo está próximo de algo chamado felicidade. Então, nós não avaliamos as crianças e propomos que a gente pare de avaliar as crianças qualitativamente nas escolas por nota e que a gente avalie se a escola proporciona à criança estar com ela mesma, e ao professor estar com ele mesmo, e ao pai estar com ele mesmo. É simples. Há um sistema de governança corporativa publicado chamado DNA, Cross National Happiness, Felicidade Interna Bruta. A ONU dá para todos, fornece consultoria e fornece todo o conteúdo para toda a prefeitura, estado, país, enfim, e está tudo publicado que a gente pode usar esse sistema. É o nosso método de avaliação que a gente propõe. A AINITA existe como um farolzinho de luz que não estamos apegados ou com vaidade por estar em Guaporé. Lá o farol de luz, o farol está solidificado e materializado, mas a luz chega em qualquer lugar. E nós queremos nada mais do que inspirar, encorajar, incentivar, instigar, entusiasmar, todos os verbos bonitos que der, as escolas públicas e particulares, as secretarias de educação municipais e estaduais, as delegacias de educação, o Ministério da Educação, de todo o planeta, que não é megalomaníaco, a Terra é bem pequenininha, a gente dividiu o grão de areia em 193 partes, chamamos de países, e nos consideramos inteligentes por isso. Então, a Terra é nossa casa, a Terra é nosso lar, o problema é da Terra, a solução é da Terra, a família somos todos nós. As soluções têm que começar a ser pensadas, pelo menos numa amplitude global, ainda que se comece em pequenas cidadezinhas, como Guaporé, que tem 24 mil habitantes. E está ótimo. Nós queremos inspirar todas as escolas, secretarias e governos de que uma nova pedagogia já é possível, que 2016 já dá para a gente começar a fazer coisas pequenas, programar avanços no decorrer de triênios, não é necessário ter pressa, e que já fazem quase 3 séculos que a gente tem o mesmo modelo de escola. Então, eu acho que já aprendemos, já dá para ir adiante. Nós queremos também incentivar e inspirar governos, empresas e a economia, e é algo muito pessoal e particular. Eu recebi uma grande crise, um presente da vida, que aos 30 anos eu achava que eu tinha sucesso, porque eu merecia, porque eu era um bom profissional e um bom empresário. A crise se estabeleceu na minha vida quando eu percebi que eu não merecia, era uma responsabilidade perante o mundo, ter grana. E a AINE está sendo criada porque é um grupo de pessoas que estão soltando essa perspectiva da vida, como eu soltei, que o que eu conquistei é a serviço do bem maior. Isso não é caridade, não é benevolência, é só propósito. Toda em 2016, a fortuna tem um propósito maior, que não é ir para o bolso de pessoas individuais. Eu convido, e sempre vamos convidar os empresários que detêm o poder, a que eles se lembrem de quando eles sonhavam, que numa mão eles vão se lembrar dos sonhos de quando eles eram pequeninhos, e na outra mão eles vão ver que eles têm dinheiro, e está feita a magia. Quando maturidade, capacidade cognitiva, experiência de vida se junta a sonho, a gente pode fazer coisas mágicas. E nesse momento não há apologia, demagogia nenhuma, nem moralidade. Não é necessário esperar do governo e nem de ninguém. Lembra que a gente lava a loucinha na AINE, a gente faz nossa realidade. Hoje, 2016, está na força muito sim dos empresários começar a fazer a magia acontecer e expressar com a sua pujança econômica, depois que chega à conclusão que seus tataranetos já estão bem de vida, e usar esse excedente depois do tataraneto. É uma brincadeira, não quero ser irônico, mas a gente tem uma insanidade, uma falta de sobriedade de guardar sem necessidade.
Isso não é socialismo, não é comunismo e não sou o Robin Hood. É que a gente tem que começar a ser sóbrio. Quando a gente atingiu uma equanimidade, a gente equalizou, está com conforto, e provavelmente tenhamos 300 anos de vida no conforto e na comodidade, de repente o excedente em relação a isso pode ser usado para o mundo ser um lugar bem, bem, bem melhor. Eu posso falar assim, aqui na Assembleia e na TV, porque eu tenho autoridade para falar sobre o assunto. Eu escolhi fazer isso na minha vida. O meu excedente, o que eu julgo que eu não precisava mais, está sendo usado para criar a AINE. Assim como outras pessoas estão fazendo comigo a mesma coisa. Não tem moralidade, é apenas a expressão do mais verdadeiro que eu posso ser em relação a uma perspectiva de vida. O poder, o governo, tem o poder da caneta. A caneta pode ser usada para assinar leis, pode ser usada para firmar acordo de paz, pode ser usada para deflagrar guerras. O poder tem essa característica. Então, nada melhor que estar na Assembleia também, para que a gente possa conectar tudo o que significa no poder legislativo, que, em suma, é um dos que passa tudo por aqui, que a gente comece a se conectar com a magia da vida, que os deputados possam fazer as leis, que façam a magia acontecer em 2016, 2017, porque o poder também está aqui, não? Assim como o poder econômico está nos empresários. Está tudo perfeito. Isso aqui é um pouco da AINE, nosso parque ecológico, é o Terra-média dos Hobbits, é um lugar muito, muito, muito mágico. Não seria normal que nos doassem, nos cedessem por 20 anos, que é uma sessão de uso do bem público por 20 anos. Esse é o mapa da disposição. Por que nós chamamos de cidade-escola? Tem dois viés. Cidade-escola porque é uma mini-cidade, né? Uma mini-cidade construída dentro da cidade de Guaporé. Eu brinco que, sim, a grosso modo, seria como em São Paulo, nós estamos fazendo uma escola bem diferente no Ibirapuera. Lá não é no Ibirapuera, Guaporé é um pouco menor, mas é o nosso parque, né, que está dentro da cidade. Então, estamos fazendo uma mini-cidade que tem a inspirar muito sobre sustentabilidade, ecologia, meio ambiente, educação, e uma das coisas que mais corre nas minhas veias, que é empreendedorismo, né? Empreendedorismo consciente. Também é cidade-escola, porque a gente acredita que a cidade tem que ser a escola. A comunidade é a escola da criança. Não é o lugar que ela vai passar 4 horinhas, 8 horas, 12 horas. Que são os croquis, porque é uma obra artística, não? Esse é o nosso sistema de hotelaria, quando a gente desenhou, porque a AINE tem um fundamento que a gente quer ser sustentável economicamente, não depender não há dinheiro público, e não há um orgulho em dizer em relação a isso, mas é que é importante se empoderar e gerar nossa própria receita. Então, nós temos 6 fontes de receitas projetadas. Uma é a hotelaria. Então, quem está assistindo a gente, que um dia quiser passar um final de semana romântico com o seu par, dar uma descansada do trabalho, vai saber que vai estar sendo hospedado num hotel ecológico e está cooperando com algo com propósito. Esse é o nosso restaurante, na época que a gente planejou ele. Depois eu vou mostrar como está acontecendo isso na prática agora. Nossa biblioteca, nosso teatro e centro de exposições permanente, tudo que as crianças produzem na Casa de Artes. Nossa cozinha. Cozinha para nós não é para a criança aprender a cozinhar, nem para ser chefe de cozinha, porque não tem lugar mais especial para a gente se conectar com o nosso senso de cooperação em comunidade do que a cozinha. Então, ela é uma sala de aula também. O hotel, junto com as cabanas, ele forma o nosso complexo hoteleiro, né? O Ateliê 1, esse aqui é o nosso jardim da infância. A gente não chama de sala de aula, a gente chama de ateliê, o espaço onde as crianças estão. Porque o ateliê é o lugar que o gênio expressa a sua genialidade. Então, toda criança é um gênio, ela expressa a sua genialidade no ateliê, por isso a gente chama de ateliê. Então, aqui é um pouquinho da história já da AINE. Já passaram mais de 400 voluntários de 18 países. Eu quero poder contextualizar isso. É uma cidade do interior, de cultura italiana, ortodoxa, conservadora, e chega gente de tudo que é lugar. É mágico. Já teve mais 18 países lá, mais de 400 voluntários, ajudando a construir um sonho que é real, que é prático, está sendo construído, não é um projeto em si só, no papel.
Aqui foi outubro de 2015, fazem 8 meses essa foto. Muito bonito olhar para a história já do que nós estamos fazendo. Esse é o nosso espaço de convivência das crianças, que a gente chama de URTA. Também está relacionado a um outro ponto de geração de receita para nós. Nós alugamos os espaços para a comunidade nos turnos que a gente não ocupa. Então, é um empoderamento da equipe e que eu também, de alguma maneira, quero fazer uma relação com as escolas. A Lei de Diretrizes e Bases diz que toda instituição de ensino do Brasil tem autonomia econômica. Não é só necessário esperar o repasse de verbas. Dá para fazer um monte de coisa. É só a gente fazer negócios conscientes e que sustentem instituições e iniciativas belas ao mundo. Aluguel dos espaços para nós é bem importante, e a IURTA é um lugar de reuniões, de dança, é uma construção da Mongólia, uma inspiração mongol, que agora já está quase pronta, aqui foi de outubro do ano passado. Então, aqui é toda a dinâmica dessa magia, que as pessoas nos perguntam quando a escola estará pronta. Estará pronta quando terminar, quando a gente fechar a escola, porque é muito bonito o que está acontecendo hoje. Fluxo de pessoas. De quem mais precisa de escola, que eu acredito que são os adultos, é quem mais está vindo. Então, a escola é um sucesso, porque os adultos vêm lá se reconectar, permitir ficar 10 minutinhos olhando para uma árvore e ter respeito por ela. Então, aqui um pouco da nossa história. Nossas construções são todas de barro. O barro é terapêutico, nos reconecta com a natureza. São construções de extrema qualidade. Os engenheiros, arquitetos que vêm ficar com a gente se encantam com a beleza e em certa maneira, com a qualidade e com a estrutura firme e forte que é uma construção de barro, né? Então, são bastante fotos de toda a história linda, digno de um livro lindo, de um filme que está sendo contado na Serra Gaúcha. Todos os nossos cursos, voluntários que chegam. Esse é o nosso viveiro. A gente fala para as crianças que é o nosso berçário das plantinhas, onde os bebezinhos plantas ficam um tempinho até poder ir para a terra.